Fique ligado porque agora é a hora da engenharia. O que são materiais cerâmicos? Bom, os materiais cerâmicos são constituídos por elementos metálicos e não metálicos, que na maioria das vezes possuem ligações de natureza iônica. Normalmente, são incluídos nessa classe os óxidos, nitretos e carbetos, e como exemplo, podemos citar refratários, cimento, vidro e até porcelana. Devido à natureza de suas ligações químicas, estes materiais normalmente são isolantes térmicos e elétricos, além de serem duros e frágeis e resistirem a elevadas temperaturas. A história da cerâmica. A arte da cerâmica prosperou entre quase todos os povos ao mesmo tempo, refletindo nas formas e nas cores, o ambiente e a cultura dos diversos povos. Nas primeiras peças decoradas, os motivos artísticos eram sempre o dia a dia do povo, como a caça, os animais, a luta e etc. Com exceção da fabricação de tijolos e telhas, comumente utilizadas na construção desde a antiguidade na Mesopotâmia, desde muito cedo, a produção cerâmica dava importância fundamental à estética, já que seu produto, na maioria das vezes, se destinava ao comércio. No Mediterrâneo, algum trabalhador desconhecido inventou o aparelho, que permitia fazer vasos perfeitos de superfície lisa e espessura uniforme, num tempo relativamente breve. Esta roda de madeira movida por um pedal foi criada aproximadamente em 2000 a.C. Os gregos continuaram por muitos séculos, produzindo as melhores peças de cerâmicas do mundo mediterrâneo, mesmo quando as margens deste mar haviam se tornado colônias romanas. Ainda em nossos dias, perdura a fama dos vaseiros de Atenas e Samos, de onde seus inúmeros pratos e taças de delicado acabamento se caracterizavam por ter um fundo negro ou azul e desenhos escarlates. Com a prosperidade da cerâmica, cada povo descobriu seu estilo próprio, e com isso surgiram novas técnicas. Foi assim que os artífices chineses, desde a metade do terceiro milênio a.C., criaram objetos de design pintados e esmaltados. Foram justamente eles os primeiros a usar, a partir do segundo século antes da nossa era, um finíssimo pó branco, o caule, que permite fabricar vasos translúcidos e leves. Nasce então a porcelana. A difusão da porcelana não foi notável antes do século XVIII. Com a utilização da porcelana, a cerâmica alcançou níveis elevados de sofisticação. Na China, a porcelana se desenvolveu dando origem a produtos de decoração e de utilização à mesa. Também na Itália existia um florescente artesanato, os etruscos. Em meados do segundo milênio a.C., já fabricavam vasos esmaltados de grande qualidade. Cerâmicas etruscas ornamentavam, além das gregas e persas, as mansões dos patrícios romanos. As formas bizarras, os esmaltes vivos e brilhantes, os vagos desenhos ornamentais. Utilidade da cerâmica nos dias atuais. São utilizados pela humanidade desde os tempos neolíticos e até hoje têm uma grande importância, atuando em vários setores, como o automotivo, eletrônico, construção civil e aeroespacial. Esses materiais estão por toda parte. A indústria cerâmica é responsável pela fabricação de pisos, azulejos, tijolos, lajes, telhas e vidro, que são muito utilizados na construção civil. Devido ao seu elevado ponto de fusão, as cerâmicas são resistentes a altas temperaturas e por isso são utilizadas na construção de fornos siderúrgicos e blindagem do aquecimento nos ônibus espaciais. Também podem ser utilizados como isolantes térmicos de resistores e capacitores. Atualmente, as propriedades dos materiais cerâmicos é um grande ramo de grande interesse científico, tendo em vista seu aproveitamento para o desenvolvimento de cerâmicas tecnológicas com propriedades inovadoras em áreas que envolvem catálise ambiental, saúde e agricultura. Tipos de cerâmica. Cerâmica vermelha. Compreende aqueles materiais com coloração avermelhada empregados na construção civil, tijolos, blocos, telhas, elementos vazados, lajes, tubos cerâmicos e argilas expandidas, e também utensílios de uso doméstico e de adorno. As lajotas muitas vezes são enquadradas neste grupo, porém o mais correto é em materiais de revestimento. Cerâmica branca.
Este grupo é bastante diversificado, compreendendo materiais constituídos por um corpo branco e, em geral, recobertos por uma camada vítrea transparente, incolor e que eram assim agrupados pela cor branca da massa, necessária por razões estéticas ou técnicas. Com o advento dos vidrados opacificados, muitos dos produtos enquadrados neste grupo passaram a ser fabricados sem prejuízo das características para uma dada aplicação, com matérias-primas com certo grau de impurezas responsáveis pela coloração. Os subgrupos das cerâmicas brancas são louça sanitária, louça de mesa, isoladores elétricos para alta e baixa tensão, cerâmica artística e cerâmica técnica. Materiais de revestimento. São os materiais responsáveis pelo revestimento de paredes, pisos, piscinas e bancadas. Esses materiais são usados no formato de placas e servem tanto para ambientes externos quanto internos. São divididos em azulejo, porcelanato, pastilha, lajota, piso, grés e entre outros. Materiais refratários. Compreende os materiais com o objetivo de suportar elevadas temperaturas sem se deformar e são aplicados no meio industrial por também possuir estabilidade química, estabilidade dimensional, estabilidade ao choque térmico, baixa condutividade térmica e baixa permeabilidade. Diante das diversas características dos materiais refratários e suas solicitações, foram feitos vários tipos de produtos a partir de diferentes matérias-primas ou mistura delas. Dessa forma, sendo possível classificar os materiais refratários dependendo da sua composição, matéria-prima ou componente químico principal, em composto de argila, cromita ou zircônia. Isolantes térmicos, grupos. 1. Isolantes térmicos refratários estão no segmento de refratários. 2. Isolantes térmicos não refratários, materiais como lã de vidro, lã de rocha, silicato de cálcio, sílica diatomácea, entre outros. Tem utilizações com temperaturas menores que 800 graus Celsius. Fibras ou lãs cerâmicas que possuem características físicas parecidas com o grupo 2. Entretanto, possui composições como sílica alumina, alumina e zircônia, que dependendo do tipo, podem ser aplicadas em atividades com temperatura de 2000 graus Celsius ou mais. Fritas e corantes. São matériais-primas utilizadas nos segmentos cerâmicos para determinados acabamentos. Corante. Constituem-se de óxidos puros ou pigmentos inorgânicos sintéticos, obtidos a partir da mistura de óxido ou seus compostos. Os corantes são adicionados aos esmaltes vidrados ou aos corpos cerâmicos para conferir-lhes coloração das mais diversas tonalidades e efeitos especiais. Fritas ou vidrato. Fritado é um vidro moído fabricado por indústrias especializadas a partir da fusão da mistura de diferentes matérias-primas. É aplicado na superfície do corpo cerâmico que, após a queima, adquire aspecto vítreo. Este acabamento tem por aumentar a resistência mecânica e melhorar ou proporcionar outras características. Abrasivos. Parte da indústria de abrasivos, por utilizarem matérias-primas e processos semelhantes aos da cerâmica, constituem-se no segmento cerâmico. Entre os produtos mais conhecidos, podemos citar o óxido de alumínio, eletrofundido e o carbeto de silício. Vidro, cimento, cal. São 3 importantes segmentos cerâmicos e que, por suas particularidades, são muitas vezes considerados a parte da cerâmica. A cerâmica de alta tecnologia, ou cerâmica avançada,
são produzidos a partir de matérias-primas sintéticas de altíssima pureza e por meio de processos rigorosamente controlados. Eles são classificados de acordo com suas funções em eletroeletrônicos, magnéticos, ópticos, químicos, térmicos, mecânicos, biológicos e nucleares. Os produtos desses segmentos são de usos intenso e isso tende a ampliar-se. Alguns dos seus usos, materiais de implante em seres humanos, usinas nucleares, satélites, naves espaciais, aparelhos de som e vídeo, entre outros.